Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Vamos para mais um vídeo do canal Geração Colossal, falar a respeito de Mercadão da Bola, né? Vitória que está se movimentando pouco, né? E recentemente surgiu a informação sobre uma contratação do meia Ricardinho. Ainda não vim aqui falar especificamente sobre esse jogador. E ontem surgiu uma informação quente de que o Vitória teria vencido concorrência por esse jogador. Mas será que o jogador já está fechado com o Vitória? Como é que está o pé dessa negociação? Como é que está, Lúcio? Calma que a gente vai falar sobre isso. E vou falar também como vai se comportar o Vitória nessa janela de transferência, né? A gente vai contar detalhes e eu vou trazer a minha opinião também, tá bom? Claro que contando também com a sua opinião, que para mim é mais importante, é a que vale nos meus vídeos, beleza? Mas antes, eu só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este conteúdo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos pro vídeo. É o seguinte, família, na quinta-feira tem o jogo entre Vitória e Cruzeiro no Barradão às 19 horas. E eu vou estar lá ao lado de Lei Araújo. Vamos estar fazendo esse pré-jogo. Convido a vocês a participar com a gente do pré-jogo. Quem sabe um pós-jogo ou uma transmissão a gente vai ver, mas o pré-jogo é certo, tá bom? Vou trazer muita novidade para você, diretamente do Barradão. Você não vai perder lance nenhum. Tudo que acontecer lá, vou estar trazendo para vocês, tá bom? Espero que vocês possam me dar essa moral de me acompanhar, beleza? Bom, vamos lá falar de mercado da bola, gente, porque ontem surgiu uma informação, eu vou já pôr na tela aqui, e isso me deixou até animado, pelo menos com esse título aqui, ó. Vitória ganha concorrência na contratação de meia. Eu falei, opa, Vitória vai fazer a sua primeira contratação, né, dessa janela aí. E esse nome aí, Ricardinho, é um nome que, na minha opinião, pelo menos me agrada muito. É um destaque lá do seu time, é um português, um jogador técnico. Aí eu, poxa, todo animado, vou ler a matéria. Mas só lembrando aqui, gente, que não é clickbait não, nem da Arena, nem dos outros sites que noticiaram essa matéria. Tem sentido eles falarem isso, tá bom? E você vai entender por quê. Vamos lá. A matéria aqui de Ítalo Oliveira, mandar um abraço aí para Ítalo do Arena Rubro-Negra. Vamos lá, de olho no mercado para reforçar o elenco, o Vitória ganhou concorrência na disputa pelo meia português Ricardinho, de 26 anos, que atuou na última temporada pelo Santa Clara da primeira divisão de Portugal. A informação foi divulgada pelo repórter Sebastião Souza Pinto. Com o contrato encerrado, Ricardinho tem sido sondado por diversos clubes. Além do Vitória, equipes da Grécia, da segunda divisão da Espanha e do futebol árabe demonstraram interesse no jogador. No entanto, até o momento, apenas o Vitória formalizou uma proposta. O rubro-negro baiano ofereceu um contrato de 1 ano e meio com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Ricardinho foi um dos destaques da campanha do Santa Clara em 2024-2025, atuando em 31 partidas, marcando 7 gols e ajudando o clube a conquistar um histórico 5º lugar no campeonato português. Aí, ó. Cara que é destaque no campeonato português. O Vitória tá negociando. Mas aí é que tá a pegadinha. O Vitória não contratou o jogador, o Vitória não tá fechado com o jogador. O Vitória apenas ganhou a concorrência dos seus adversários porque foi o único time que fez uma proposta pelo jogador. Entendeu?
Na verdade, não é um clickbait, é uma informação verídica que a gente interpretou errado. Mas já é uma boa indicativa de que o Vitória está interessado e que o Vitória pode contratar o jogador. É claro que o Vitória não vai competir com equipes que podem pagar em euros. Eu não vou ser aqui lunático ao ponto de falar que o Vitória vai conseguir ganhar dessa concorrência. Mas se não houver uma outra proposta mais robusta do que a do Vitória, então o jogador pode vir jogar aqui em Salvador. Fora que a gente está falando de praças como Grécia e como segunda divisão do futebol espanhol. Eu acho mais interessante para um jogador, né, que quer crescer futebolisticamente falando, jogando aqui no Brasil, na primeira divisão. Então, eu acho interessante esse jogador, falando agora do Ricardinho, é um jogador muito interessante. Aqui as estatísticas dele, é um meia de 26 anos, português, né? Tem 28 jogos aqui na temporada, 1.242 minutos, 7 gols marcados e nenhuma assistência. O nome dele é Ricardo Jorge Oliveira Antônio, joga no Santa Clara, meia ofensivo, 1,78 m, ele é destro e está em atividade, né? Aí, gente, é um jogador interessante, tá sendo destaque lá na Europa, tem tudo para dar certo aqui no Vitória, entendeu? Agora, o que me deixa um pouco preocupado é essa demora do Vitória concretizar as negociações, porque Ricardinho seria um baita reforço para o Vitória, né? Eu vi até um criador de conteúdo do Atlético Paranaense meio com inveja do Vitória, falando até o Vitória consegue fazer negócio com um jogador que está sendo destaque na Europa. Um criador de conteúdo do Atlético Paranaense estava falando isso, entendeu? Que o Vitória consegue e o Atlético não consegue. Cada um sabe da sua realidade. O Atlético hoje joga uma segunda divisão. Eu tô falando do Atlético Paranaense, tá? Não tô falando do Atlético Mineiro. Então, seria um baita reforço. Só que o que me preocupa foi uma declaração do presidente Fábio Mota, onde ele falou que não queria contratar jogador nessa primeira janela. Porque, para quem não sabe, terão 2 janelas nesse intervalo aí da Copa do Mundo, né? Então, essa declaração me deixou um pouco preocupado, porque o Vitória provavelmente não investirá em jogadores a princípio. Só lembrando que hoje é o último dia dessa janela, vai abrir outra, claro, logo em seguida. Porém, o Vitória, se não fechar hoje com o Ricardinho, corre um grande risco de não ter o jogador, porque é um jogador assediado e nesse curto intervalo pode ser negociado. Por que eu estou dizendo que o Vitória pode não fazer negócio agora? Porque o próprio presidente falou que não quer fazer negócio com os jogadores para não ter que dar um salário ao jogador, sendo que o jogador vai estar de férias. O que para mim é um pensamento errado, mas é claro que é a minha opinião. Eu entrei até num debate aqui com um amigo meu, querido Eduardo Serra, onde ele concorda com o presidente Fábio Mota, mas eu discordo. E eu vou dizer aqui por quê. Eu vou dar o meu contraponto. Porque assim, os bons jogadores, abrindo a janela, vão estar sendo assediados pelas equipes que se apressarem em contratá-los. Aí o Vitória vai pensar em contratar jogador quando as férias estiver acabando e aí vai pegar só rebarba. É o que eu penso. Fora com o pensamento também de que o jogador tem que vir antecipado, tem que se alojar aqui na cidade, tem que se adaptar ao clima, principalmente se for um cara que esteja vindo da Europa, como é o caso de Ricardinho. Tem que conhecer o elenco, tem que ter um tempo de adaptação, tanto técnica quanto física. Porque se você for contratar um jogador no final da próxima janela, o que vai acontecer? O jogador vai ficar quase um mês aí treinando para ganhar uma forma física ideal para poder atuar. Então o Vitória já vai perder tempo. Aí o presidente está pensando em não pagar salários de jogador, porque segundo ele o jogador vai estar de férias, sendo que o jogador só vai ter 15 dias de férias, depois vai voltar a treinar. Se ele está pensando nisso, o Vitória está enxugando o elenco, pô. Tá mandando muitos jogadores embora. Então, a folha vai enxugar, consequentemente. E se a folha vai enxugar, por que não contratar jogadores? Por que não se apressar? Por que não passar na frente de outros clubes que vão pensar da mesma forma? Tem que pensar alto, tem que pensar grande. Não tem que ficar pechinchando. Olha o que aconteceu com o Janderson ano passado. O Vitória ficou pechinchando, achando que nos últimos dias ia conseguir uma pechincha melhor.
Só que o tiro saiu pela culatra porque o Botafogo empurrou o Janderson por 5 milhões ao Vitória, porque eu sabia que o Vitória estava desesperado naquele momento por um centroavante. E no último dia de transferência, o Vitória contratou o Janderson por 5 milhões. E aí, o resto é história. A gente já sabe como é que funciona. Então, eu acho que o Vitória deveria adotar uma outra postura. O presidente deveria repensar sobre isso e contratar jogadores. Passar na frente de outras equipes. Porque as melhores contratações virão agora. Se deixar por último, só vai sobrar rebarba. É o que eu penso, é o meu pensamento. Você pode pensar diferente e tá tudo bem. Você é livre para discordar de mim aqui no seu espaço, nos comentários também. Entendeu? Mas essa é apenas a minha opinião. Você concorda comigo? O que é que você acha a respeito desse jogador Ricardinho aqui no Vitória? O que é que você acha a respeito do Vitória adotar uma postura de querer contratar jogadores só na próxima janela, pensando em não pagar salários desses jogadores que supostamente iriam ficar de férias? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!